Meus amados irmãos, nós vivemos uma época de multiplicação de templos evangélicos, muitas portas abertas, que, somados aos templos católicos, nos dão uma grande quantidade de adeptos, uma quantidade impressionante de religiosos, de frequentadores de missas e de cultos. E isso já seria o bastante para causar um grande impacto na sociedade, na população. Como? Mudando hábitos, estabelecendo novos valores para esta sociedade, fazendo transformações de vida, começando dentro do lar cristão. Um lar cristão. Um lar cristão se reconcilia, um lar cristão não se divorcia, um lar cristão pede perdão, um lar cristão perdoa, um lar cristão vive em paz, um lar cristão é diferente de outro lar, salga e ilumina. E depois passa para os vizinhos, passa para os parentes, passa para o trabalho. E se for política, então, oh meu Deus, vira um país cristão. Mas nós sabemos que nem todos os adeptos, frequentadores de missas e de cultos religiosos são cristãos. Nós sabemos disso. E quando eu digo cristão, eu estou indo à essência da palavra, eu estou falando discípulo de Cristo, ou seja, aquela pessoa que quer ser como Cristo, como seu mestre. Esse é o sentido de cristão. Não é uma carteirinha. É algo transformador. E mesmo assim, se nós considerarmos que dentre os cristãos verdadeiros ainda há um número menor daqueles que estão se deixando aperfeiçoar pela palavra de Deus, aperfeiçoar na vida cristã, de modo a atingir uma maturidade espiritual, maturidade cristã, nós vemos que o número decresce bastante. Isso explica porque a sociedade não muda. Mas nós não queremos colocar os olhos nos outros, queremos colocar os olhos em nós. Como é que eu posso saber se eu estou atingindo a maturidade cristã, ou se eu estou na direção dela? Quais são os fatores? O que eu devo olhar? Será que eu devo olhar para as minhas orações? Elas são frequentes, elas são extensas, elas são belas, elas têm conteúdo? Certamente que não. Porque, embora um cristão maduro espiritualmente deva praticar orações constantemente, orações que se ligam ao Senhor, que têm comunhão com o Senhor, certamente algumas orações, principalmente as feitas em público, são orações para sermos reconhecidos ou aparecermos, enfim, para sermos aplaudidos por aqueles que estão ouvindo, ou seja, uma oração dirigida aos ouvintes e não ao ouvinte que está lá nos céus. Então já sei. Eu acho que um cristão maduro é aquele que é um dizimista fiel e faz ofertas generosas. Bom, talvez esse não seja um fator infalível espiritualmente, porque, embora todo cristão maduro possa e deva ser um dizimista fiel e um generoso ofertante, certamente algumas ofertas também são para reconhecimento, para sermos aplaudidos, principalmente as divulgadas. Ou então, sabe, tem um sentimento ruim, como aquele pai que se separou e vai ver o filho e leva sempre um presente caro, maravilhoso,
porque há uma consciência de culpa atrás. Então, também não serve. Como é então que nós devemos olhar para nós e sabermos que estamos na direção certa, crescendo espiritualmente em direção à maturidade cristã? Eu sou o pastor Luiz Eduardo, um dos pastores auxiliares da Igreja da Graça Plena, e estou trazendo para você, da parte de Deus, uma palavra cujo texto que nos apoia e nos inspira está no livro de Efésios. Livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, destaque, compassivos, destaque, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. E entra no capítulo 5, no primeiro versículo, dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E o título desta palavra é Imitadores de Deus. Imitar a Deus. É aí então que está o fator determinante, preponderante para a nossa maturidade cristã. E também começo com o que está aí no versículo 32, da questão do perdão. Porque perdoar é uma coisa difícil até para o cristão, até por aquele que está tentando caminhar em direção à maturidade. Por quê? Porque afronta a nossa vaidade, afronta o nosso amor próprio, afronta o nosso senso de justiça, porque naquele episódio, aquilo que aconteceu e tal, você rememora e você sempre acha que você é que tem razão. E se você que tem razão, por que você vai pedir perdão? Quem tem que pedir perdão é o outro que não tem razão. E se você acha que você errou, que você vai pedir perdão, então a sua vaidade vai ser quebrada, o seu amor próprio vai ser quebrado. E pode dar a entender a essa pessoa que você vai pedir perdão, ou a quem esteja assistindo, que ele é que tinha razão. Quanta carnalidade, não é? Nós somos assim também. Mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Ele inspirou o apóstolo Paulo para escrever no livro de Efésios uma espécie de manual da maturidade cristã. Começando no capítulo 4. Eu vou fazer alguns destaques. Como deve ser vivida a nossa fé? Resposta: em unidade. Unidade é fundamental. Capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que é Paulo, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Que modo digno é esse? Ética cristã. Os seus passos, as suas ações devem se pautar pela ética cristã, o comportamento cristão, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, desculpe, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos, depende de nós. O Senhor já nos deu capacidade para isso, esforçando-vos diligentemente por preservar o quê? A unidade do Espírito, no vínculo da paz. Sabe, a primeira coisa que Satanás coloca na cabeça de alguém no desentendimento é deixar aquele grupo. E se a pessoa alimenta isso, deixar a igreja. Mas isso não é só neófito. Vai de neófito
a pastores de muitos anos de pastorado. Sabe por quê? Deixam a vaidade vencer. Há somente um corpo vai fugir e um espírito vai fugir. Como também foste chamado uma só esperança da vossa vocação futuro de glória, é um só Senhor a quem pertencemos, uma só fé, um só compromisso com Cristo, um só batismo, um só sinal da entrada na igreja, um só Deus e Pai de todos, que é a origem de todas as bênçãos, o qual é sobre todos, sobre essa pessoa com quem você se desentendeu, age por meio de todos, age por meio dessa pessoa e está em todos. Então, a nossa fé deve ser vivida em unidade. Quebrou a unidade, restaure. Alguém quebrou, procure. Lembre-se, reconciliação. Reconciliação. Reconciliar não é só voltar a falar, é voltar ao estado anterior. Desarmar corações. E como o nosso ministério, o nosso serviço devem ser exercidos? Em união. Observe o versículo 11 aí. Ele mesmo, ele Jesus, concedeu uns para apóstolos, quer dizer, líderes de igreja, outros para evangelistas, outros para profetas, predizendo e pregando, outros para evangelistas, com a visão de salvar, e outros para pastores, tratam ovelhas, e mestres, têm dom de ensino. Tudo isso com vistas a aperfeiçoamento, a capacitação dos outros a subir na vida cristã, a maturidade cristã, aperfeiçoamento dos santos, para quê? Para o desempenho do seu serviço, o trabalho de cada um, para a edificação do corpo de Cristo. Meus amados irmãos, união. Olha o versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, união, e consolidado pelo auxílio de toda a junta, união, segundo a justa cooperação de cada parte, união, efetua o seu próprio aumento, crescimento, para a edificação de si mesmo em amor, maturidade cristã. Então, a nossa fé em unidade, nosso ministério e serviço em união, e aí, como nova criatura. No versículo 22, no sentido de quanto ao trato passado, quer dizer, antes da conversão, antes de você se converter, vos despojeis, olha, tire do velho homem, tira a roupa do velho homem, tira a carnalidade que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Preciso parar de agir errado, parar de viver como antes da conversão. Você tem poder para mudar. O Senhor já lhe deu. Queira, coloque em prática. Versículo 23, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, mude as ideias, mude com isso que o Senhor está lhe dando hoje, mude a mente. Olha, é para mudar, para ouvir, segurar no coração, ir lá, retratar-se com a pessoa amada, como irmão, ou dar o perdão, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Finalmente, meus amados irmãos, resumindo tudo, o versículo 32 diz, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Há uma história, eu estou concluindo, em que aquele célebre pastor britânico, John Wesley, estava acompanhando o general famoso também, James Oglethorpe. E ele notou que o general estava muito brabo, estava muito irado contra um subordinado seu.
E, por acaso, ele estava ao lado do general quando este subordinado se aproximou, pediu permissão, com licença, general, e humildemente disse: eu queria me desculpar, eu queria pedir perdão ao general. O general olhou ele de cima a baixo e falou: eu nunca perdoo. Aí o pastor John Wesley tocou no general e disse: general, se o senhor nunca perdoa, é melhor então que nunca peque. Sabe, Jesus é sempre o nosso padrão. O padrão de quem está na igreja, seja o novo crente, seja o pastor mais antigo, seja o apóstolo, seja o mestre, o padrão é Jesus. Nós estamos nessa direção, queremos chegar a essa estatura. Ele é o varão perfeito. E ele nos ensinou a perdoar, até numa oração. Ele perdoou aqueles que o crucificaram e nos ensinou a dizer: perdoa-nos, Senhor, perdoai as nossas dívidas, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, aquele que nos ofende. O final, eu termino dizendo que a maturidade cristã, a maturidade espiritual, caracteriza-se basicamente por imitarmos a Deus. Como diz o capítulo 5 de Efésios, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E nós não podemos, não conseguiremos imitar a Deus se não pegarmos o novo mandamento que Jesus nos deu. Ele nos deu 2 ordenanças, estamos vivendo a nova e eterna aliança, e nos deu um mandamento novo. E esse mandamento está em João capítulo 13, versículos 34 e 35, diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Quero lembrar que não é aquele amai-vos uns aos outros, não é? Como amai o próximo como a si mesmo. Porque esse é antigo, esse está no livro de Levítico. Esse não é novo. Não adianta repetir mais esse. Esse não é o novo mandamento da nova aliança. Esse é o antigo. O novo mandamento tem um como aqui. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E aí ele vai dizer como? Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Assim como ele nos amou nos perdoando, nos amou generosamente, nos amou deixando a sua posição de Deus, morrendo em nosso lugar, vestindo a nossa carne humana. Ele nos amou de tal maneira que deu a vida por nós. Então esse é um novo tipo de amor. É um tipo de amor, doação, sacrifício, que você pode exercer começando na sua casa, entre esposa e marido, entre pais e filhos, entre vizinhos. Este é um amor, doação, dentro da igreja. Um amor que não busca a si, em primeiro lugar, os seus direitos, mas que abre mão dos seus direitos na direção do outro. E isso é tão marcante, isso é tão alto, isso é o ápice da maturidade cristã, que Jesus diz que é isso que marca quem é discípulo dele, quem é cristão verdadeiro. Ele diz no versículo 35, nisto o quê? No exercício desse amor-sacrifício, do amor-doação, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A palavra do Senhor entre no nosso coração. E aí, morando nele, comece a transformar nossas atitudes para crescimento em direção à maturidade cristã. Essa é a nossa oração e assim o Espírito transmitiu à sua igreja. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com você, meu amigo, com sua família, hoje e para sempre. Amém.